Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais intelectual do que a minha e do que a sua. Se o nome do programa não faz sentido hoje, ou faz sentido, né? Porque inteligência limitada é só da minha parte, vamos falar sobre inteligência, sobre cérebro, sobre mente, sobre pensar. É isso aí. Hoje é o dia de você e eu e a galera que tá em casa aprender muita coisa. Vamos aprender muita coisa, mas só pra frisar aqui que a minha inteligência ela é muito limitada também. Então tamo junto nessa? Tamo junto, Tamo total. nessa briga da inteligência limitada. Pois é. Mas sabe que o primeiro passo pra você evoluir na vida é assumir que você tem uma limitação de inteligência. Porque o que acontece? Você vai querer aprender mais. É verdade. Né? Eu gostei do seu ponto de vista. Não é? Senão você fala... Se eu tenho inteligência ilimitada, eu sei tudo, pra que você vai evoluir? Não é? Exato. Então eu acho que eu sou um sabão. Por que sabão? Porque eu sabo de tudo? Puta, eu tava pensando realmente num sabão que tem a ver com inteligência. Ó, o cara ensaboa, o cara é liso. Não, porque eu sabo. Você sabo muito. Eu sabo muito. Eu sabo muito. Tá certo. Eu sabo de tudo. Ô, Homer, eu vou pedir pro pessoal aí... segurar nas perguntas. Claro que eles podem mandar perguntas, mas hoje a gente vai dar preferência pra quem? Hoje é uma live especial dedicada para pessoas especiais que são os nossos membros. Além deles. É Mike verdade. Baguncinha. Laudo Bene, Henri tem o Cristo. Henri Cristo, tem uma par de gente aí, cara. E ó, quem é membro, ele passa na frente de outras Claro, pessoas, porque porque ele já tem acesso à sabe. agenda. A gente lança normalmente a agenda no domingo, certo? É. Na semana anterior ele já tá sabendo quem tá na agenda e já pode mandar pergunta. E ele já sabe qual que é o tema da conversa, como que vai ser o episódio, então ele já manda a pergunta, ele já passa na frente do chat aí. Exatamente. Então torne-se membro e se inscreva no canal, porque a gente tá chegando em 6 milhões. Eu quero chegar logo, porque eu vou saltar de paraquedas, vou gravar um videoclipe aqui com a galera e vocês não perdem, porque a gente vai passar uma vergonha infinita. Mas você não vai saltar de paraquedas usando biquíni de crochê, né? Tá aí. Será que Te eu vou deu uma passar boa frio? ideia. Será que eu vou passar? Se eu não passar frio, eu salto. Cara, biquíni de crochê tá aí. Mas Gostei. não, tem que ser um biquíni grande, né? Não pode ser aquele fio dental atrás. É, Né? branquinho. Nossa, velho. Olha, é o seguinte, biquíni de crochê tá fechado então. Quero falar com você aí de casa, então já manda a sua pergunta, a gente vai dar preferência pros membros, mas já deixa o like porque esse papo promete muito. Eu tô tentando o Augusto há muito tempo, chamei ele lá no Instagram, ele concordou, Verdade. a equipe dele falou, vamos marcar, e hoje ele tá aqui, tá de correria, porque ele vai pegar um voo lá em Cumbica, lá em Guarulhos, mas tá aqui antes pra falar com a gente. E muita gente tava pedindo aí pra ele vir, hein? Muita gente, muita gente. Então vamos lá, você aí de casa, quero te dar um recado antes de mais nada, terráqueo. Quem aqui quer ser milionário? Era mais fácil perguntar quem não quer, né? Né? Agora você tem a chance toda semana com um novo parceiro do Inteligência Limitada, que é o Pix do Milhão, que é o maior clube de benefícios do país, com várias premiações toda semana. Olha só, tem a segunda dos sonhos, com prêmios de até 100 mil reais, tem a terça premiada, com um prêmio de até 40 mil reais, a quarta premiada com prêmios de até 100 mil, e na sexta do milhão, é claro, é ele o sorteio de 1 milhão e vários outros prêmios. E com o Achou Raspou, é Pix. Você consegue prêmios de até 20 mil na hora, ô querido. Não é, rapaz? Pô, é. Ó, e é tudo bem simples e legalizado pela SUSEP. Você pode ir na fé, mas também na responsabilidade. Aqui na descrição, além do link para o site, tem os certificados da SUSEP para você conferir. Então agora é a sua chance de ficar milionário, hein? Vai no link da descrição, cadastre-se e compre seus pontos para concorrer. Mas tem um detalhe, só pode ser maior de 18 anos. Você é maior? Eu sou maior. Eu também. Então é nóis. É isso Tamo aí. junto? Tamo junto. Bora pro papo? Bora pro papo. Então vamos. Então vamos agora às apresentações. Tô feliz demais de você estar aqui. Faz tempo que a gente tá tentando marcar. Seja bem-vindo. Mas sabe que eu tenho um defeito, e esse defeito eu tenho vergonha de falar, o nosso querido Homer vai falar contigo. Ele é muito interesseiro. Quando o convidado vem pela primeira vez, eu peço um presente inútil para colocar no cenário, alguma coisa que você não usa mais, que pode deixar aqui. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, pessoal, dá um oi pro pessoal que tá em casa lá. Olá, pessoal, uma grande honra estar com vocês para falar do mais incrível de todos os planetas, o planeta Mente. Não apenas
pisamos na superfície do planeta Terra, mas infelizmente 8 bilhões de seres humanos ou mais pisam frequentemente na superfície do planeta Mente, por isso são estrangeiros para si mesmos. E entrar em camadas mais profundas da nossa psique e conhecer os bastidores da nossa mente é uma função vital para que possamos ser autores da nossa própria história e não vítimas. Um beijo no coração de Augusto Cury. E o meu presente? O que você trouxe? Não é um presente professor? Inútil. É útil. Não, um livro seu. Não, mas esse livro aqui mexeu com as raízes da minha alma. É a primeira análise da inteligência de Cristo sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia. E este livro mudou minha história de vida, porque eu fui um dos grandes ateus que pisou nessa terra. Depois de estudar a mente dele, eu fiquei simplesmente perplexo. Estou mostrando aqui na câmera de cima, olha aqui, ó. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos como nós grandes, entendeu? Esse é um assunto que me interessa muito. Já vou passar na frente dos outros livros que eu estou lendo aqui. 5 milhões de livros vendidos só? Dessa obra. Só? É muito pouco, né? Ainda mais um país que não lê. Isso é um absurdo de número de leitores, cara. Fico muito feliz mesmo. O mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre da vida, o mestre do amor, o mestre inesquecível. Posso começar falando sobre isso aqui? Por favor. A gente tá falando de inteligência. E a gente tá falando de alguém especial como Jesus Cristo. Como que analisa a inteligência de Jesus Cristo, que ao mesmo tempo é Deus e é um ser humano? Ou seja, Deus, a princípio, sabe de tudo. É a coisa mais inteligente, é o ser mais inteligente que existe. E aí ele é reduzido a um corpo onde ele tem uma limitação de inteligência, como todos nós, a gente sente que quanto mais a gente aprende, a gente está esbarrando nas nossas limitações, sempre vê que tem mais a aprender. Rogério, você é muito inteligente, porque você traduziu um fenômeno complexo. Como é que pode o autor da existência, que não tem princípio de dias e nem fim de existência, e que tem toda a sabedoria que as IAs jamais terão, por mais que atinja a superinteligência, ser reduzido num corpo de 30 a 35 trilhões de células e passar por uma história dentro de um útero materno? Já pensou que prisão? Já pensou o cárcere que ele experimentou por essa espécie tão fragmentada, egoísta, egocêntrica, dividida em partidos, digladiando com bobagem. Com medo, com esperança, com ódio, com amor, com tudo. Com necessidade neurótica de poder, necessidade ansiosa. Tendo que brigar com tudo isso. Né? De ser o centro das atenções. Bom, se eu estivesse na época da Inquisição e fizesse essa proposta, um psiquiatra, um pesquisador da mente humana, pesquisando a psique de Cristo, a personalidade dele, talvez eu seria o primeiro a ser atirado na fogueira. Eu não sabia como as pessoas iriam reagir, mas foi surpreendente. Líderes teólogos católicos de várias partes do mundo, inclusive esse livro aí foi o psiquiatra do Vaticano há 15 anos, quando foi publicado lá, né, na Itália, e pastores líderes cristãos, protestantes, budistas leem esses livros, islamitas leem essas obras, porque eu não falo sobre religião. Inclusive ateus, eu falo sobre o homem mais inteligente da história. Como é que pode um ser humano que, por exemplo, foi colocado diante dele uma prostituta, pega, portanto, em flagrante adultério, e os carrascos daquela mulher prestes a apedrejar e usá-la para também varrê-lo do teatro da existência. Sim. E perguntaram, qual o seu veredito, qual a sua resposta? Qual respostas ele deu, Rogério? Você lembra? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, do ponto de vista teológico, é fácil de ver isso. Só que do ponto de vista psiquiátrico e sociológico e pedagógico não foi a primeira resposta. A primeira resposta é se recusar a comprar aquilo que não lhe pertence. A primeira resposta é fazer o silêncio proativo. Ele escrevia na areia porque gritava por dentro: que homens são esses que querem varrer essa mulher do teatro da existência sem conhecer as lágrimas que ela chorou e aquelas que ela nunca teve coragem de chorar, seus abusos, suas perdas e suas frustrações. Ele optou pelo silêncio, e pais não optam pelo silêncio. Às vezes gritam com seus filhos, casais que prometem: eu prometo que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, lembra? Na alegria e na tristeza, eu minto que te amarei. Nunca se mentiu tanto em tão pouco tempo.
Ou seja, nós juramos que amamos pessoas e nos digladiamos por bobagens, enquanto aquele homem, ele se recusou a entrar numa batalha que ele não criou. Ele era autor da sua própria história. Só uma pessoa que é protagonista da sua própria história se recusa a comprar aquilo que não lhe pertence. A confusão, as angústias, o conflito, a agressividade e a exclusão que ele não produziu. E outra coisa, ele sabia que ele estava sentenciado. E ela também. Então, por isso, nos momentos mais dramáticos da existência, ele fez o silêncio mais nobre, o silêncio proativo. Calava-se por fora e grita-se por dentro. Eu tenho certeza que se no mundo todo líderes políticos tivessem feito essa técnica de gestão da emoção, guerras não seriam deflagradas, suicídios não seriam cometidos, homicídios também não seriam cometidos, e violências contra as mulheres também não seriam cometidas. É muito complicado a gente começar separando o que é inteligência, o que é sabedoria, o ato de pensar, que está totalmente ligado à inteligência, né? Vou te dar uma frase aqui, uma ferramenta. As pessoas inteligentes precisam errar para aprender. As pessoas sábias observam o comportamento dos outros e o erro delas modulam e direcionam a sua própria história. Temos que ser mais sábios do que inteligentes. Então a sabedoria está acima da inteligência. A sabedoria está acima da inteligência. E se você for usar uma metáfora militar, geralmente eu não gosto de usar, mas uma criança nasce como general e ela deveria terminar a vida como um soldado raso, porque percebe que ela é frágil, mortal, simples e que ninguém é maior do que ninguém. Por isso que uma criança se digladia, quer roubar tudo do outro irmão, pegar, grita, se esperneia. A vontade dela tem que ser... Aí depois ele se torna um coronel, depois um capitão, depois se torna um tenente e no fundo ele se torna um soldado raso. Só que tem muitas pessoas que têm a necessidade neurótica de poder. Amam que os outros gravitem na sua órbita, amam que se colocar acima dos outros. Isso é uma infantilidade sem precedente. A trajetória humana é uma trajetória de você despir-se do seu ego para se tornar apenas um caminhante que anda no traçado do tempo em busca de si mesmo. E você é otimista em relação à humanidade? A gente está menos egoísta ou mais egoísta? Uma pergunta muito excelente. Eu sou um pessimista otimista. Ou seja, por um lado, eu escrevi, por exemplo, O Holocausto Nunca Mais. Eu estudei profundamente a história da formação de Adolf Hitler, as técnicas de marketing de massa que ele usou, e também estudei o que aconteceu no inconsciente coletivo dos jovens alemães que juravam que nunca ia levar seus amigos para os campos de concentração ou matá-los. E então, quando você estuda a mente humana, você vê que até pessoas que tiveram uma infância que não foram tão traumáticas como a de Adolf Hitler. O pai queria que ele fosse um artista plástico, a mãe um músico, enfim. Ele não teve tantos problemas sociais e emocionais para ser um psicopata. Só que há dois tipos de psicopatas, isso não é falado praticamente na psiquiatria. Um forjado pelas dores, perdas e abusos, esse machuca traumas, machuca 2, 3, 10. Só que o outro psicopata é o funcional, que se adere a ideologias políticas radicais, fanatismo religioso, e esses podem assumir uma nação e destruir uma sociedade ou destruir uma parte da humanidade. São os mais perigosos. São os mais perigosos. Adolf Hitler era um desses. A psicopatia em torno de uma ideia. Em torno de uma ideia. E as ideias são muito poderosas, né? E elas se tornam cárceres mentais. Quem não é capaz de questionar suas verdades não é digno da sabedoria. Quem não é capaz de perceber suas limitações não é digno de ser autor da sua própria história. Vai ser sempre um escravo escravizando os outros. Escravos dentro de si, escravizando as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito triste. Poxa. Ao longo da história da humanidade, eu que pesquisei talvez a última fronteira da ciência, escrevi mais de 3.000 páginas sobre o processo de construção de pensamento antes de publicar um dos meus 80 livros. Eu fiquei perplexo como nós construímos ideias. Por exemplo, como é que você entra na memória em meio a bilhões de opções e entende cada frase que eu estou construindo? Você tem aqui um ambiente, um estúdio incrível, muito colorido, muito aberto e tal, mas se você fechar teus olhos, apagar as luzes, provavelmente se você andar 10 metros você vai tropeçar. Sim. Mas como é que você entra num planeta mente que é milhões de vezes mais complexo do que seu estúdio e você não tropeça?
Como é que você falou a tua palavra assim? Eu estudei esses fenômenos, talvez um dos raros que estudou. Freud não teve oportunidade, Piaget, Vygotsky, Jean-Paul Sartre, porque eles usaram o pensamento pronto. Quando eu estudei a teoria sobre o processo de construção de pensamentos, que nós vamos publicar agora, as 3.000 páginas, daqui uns 6 meses, Teoria da Inteligência Multifocal. Tá. O nome vai ser Tratado da Construção Multifocal da Consciência, dos Pensamentos e das Emoções. Ao estudar essa parte, Rogério, você não imagina como é complexo pensar. Nós somos meninos andando no teatro do tempo, achando que nós sabemos muito. O que acontece quando eu decido pegar esse livro aqui? A decisão de pegar esse livro acontece no cérebro. Eu busco na minha memória, as outras vezes que eu peguei um livro, eu sei mais ou menos o peso que ele tem, pelo tamanho que ele tem. Tudo que acontece para o simples fato de eu pegar esse livro aqui. Parabéns, parabéns. Quando você entra na memória, você entra de maneira multifocal. Você entra em milhares de arquivos que tem uma série de experiências. Milhões de gavetas? Milhões de gavetas, de maneira multiangular, multifocal. E você sintetiza neste livro, nessa cor, nesse peso, com essa expectativa, com expectativa inclusive do conteúdo. Nós não temos ideia de como é complexo pensar. Por isso o egocentrismo é uma estupidez da inteligência. Por isso uma pessoa que tem necessidade de ser o centro das atenções sociais, ou até influenciadores, de vez em quando alguém me liga, Dr. Cury, perdi, não é o seu caso, mas muitos influenciadores vivem nas raias da superficialidade. Perdi o prazer de viver. Claro, você se conectou com o mundo, mas esqueceu de conectar-se consigo. Esqueceu de perceber que rico é quem faz muito do pouco, e miseráveis são aqueles que precisam de muito para sentir pouco. Há muitos miseráveis morando em palácios. Há muitos miseráveis listados na Forbes como os bilionários do mundo, porque eles construíram, lutaram, entenderam que quem vem sem riscos triunfa sem glórias. Eles abriram o leque da mente, ousaram andar por áreas nunca antes respirados, mas nunca andaram de maneira mais profunda no planeta mente. E se perguntarem, o que eu sou, quem eu sou, o que é a existência, o que é o tempo, como eu penso, por que eu me diferencio dos outros, por que a vida é tão breve como gotas de orvalho, que por instante aparece e logo se dissipa. As pessoas simplesmente não filosofam, não pensam, não são profundas. O ser humano, na atualidade, asfixiou sua capacidade de se encantar e até de se perturbar positivamente com a própria existência. Lá está a capa do livro, Inteligência Multifocal. Eu queria entender melhor essa palavra multifocal, né, e esse subtítulo, Análise da Construção dos Pensamentos. Se a gente pudesse colocar de uma maneira bem simples para quem está assistindo a gente, como os pensamentos são construídos, de repertório, eu não sei, como que a gente faria uma linha do tempo, assim, desde o passado, dos primeiros humanos, lá nas cavernas, até hoje, mudou alguma coisa, ou a gente pensa exatamente igual os primatas, o que mudou? Olha, ao longo da história da civilização humana, as funções da psique, os atores que atuam nos bastidores da mente humana são exatamente os mesmos. Os homens que eram caçadores-coletores do que os homens que buscam seguidores nas redes sociais, entendeu? Mudou a exteriorização, mas lá dentro as funções são as mesmas. Nós temos um eu. O eu é o piloto da aeronave mental, número 1. O eu é o maestro da sinfonia emocional, que frequentemente é desafinada. Por isso pais gritam com seus filhos quando juram amar. Por isso casais prometem que eu te amarei para sempre, quando na verdade eles acabam asfixiando, criticando e acabam discutindo por bobagens. Bom, o eu é o maestro, mas um péssimo maestro, porque nós não somos ensinados nas universidades nem na pós-graduação como dirigir a psique. O eu também é o diretor do script. Se você não dirigir o seu script, você vai ser dirigido pelas suas dores, perdas, frustrações, crises, fracassos. E o eu também é o protagonista da nossa jornada de vida. Então, ele é o piloto da aeronave mental, ele é maestro, ele é diretor do script e ele é protagonista. E esses 4 fenômenos alicerçam o eu como autor da própria história. Só que esse eu não está sozinho. Por exemplo, eu te pergunto, você pensa apenas o que você quer pensar? Não. Então quem pensa o resto? Exato. Pensamento intrusivo, de onde vem? Então a sua mente é uma casa de terror? Quem controla? Exatamente. Ninguém controla totalmente. Sabe por quê? Porque tem 4 copilotos que eu tive o privilégio de descobrir